desculpas pelo meu sumiço, mas é porque o ano passado, do meado pra frente e no início desse ano foi muito complicado. Eu tô há muito tempo querendo fazer outros vídeos para vocês, mas eu, sinceramente, eu iria estar aqui gravando, preocupada com coisas que eu precisava fazer e que eram muito importantes, processos que estavam tomando todo o meu tempo. Então eu preferi agora parar um pouquinho, no final do expediente, como sempre, né? Mas hoje um dia que está mais tranquilo, pós-feriado, e gravar para vocês, tá bom? É um vídeo basicamente em tempo real, porque hoje é segunda-feira, voltamos agora do domingo de Páscoa. Eu espero conseguir gravar e editar e postar esse vídeo hoje mesmo para vocês, tá? Gostaria de agradecer os comentários que eu tenho recebido nos vídeos, as visualizações, as pessoas que vêm compartilhando e dizendo para mim, tem sido muito útil, tem ajudado bastante. Isso é importante para que eu possa gravar novos vídeos, me motivar, tá? Então, no final do vídeo, não esqueça de avaliar, dar aqui seu comentário. Se você achar que eu posso mudar alguma coisa, se você quer uma sugestão de algum tema, coloca aqui embaixo para mim, tá bom? E agora vamos começar. Bom, vocês já devem ter visto aqui na caixa de descrição que o tema do vídeo é coisas que aprendi advogando. Bom, são 12 itens no total que eu coloquei aqui. Eu vou discorrer brevemente sobre eles, tá? Eu pretendo que esse vídeo não fique longo, mas se você achar que esses itens precisam ser abordados de uma melhor forma, coloque aqui para mim que eu possa verificar se eu faço algum vídeo sobre alguns temas desses com mais uma abordagem maior. Se bem que alguns itens que estão aqui eu já falei anteriormente em vídeos, tá? Eu só estou compilando eles nesse vídeo aqui de coisas que aprendi advogando. Vamos lá. Esses itens que eu tenho aqui, eles são importantes para que você possa ter uma melhor qualidade no seu trabalho, principalmente se você advoga de forma autônoma, porque normalmente quando você advoga num escritório como advogado contratado, de carteira assinada e tudo mais, você vai ter que seguir as regras daquele escritório. Então, basicamente, algumas coisas aqui você vai conseguir seguir, as outras vai depender se o escritório concorda com esses procedimentos, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que na minha lista que eu aprendi advogando é que nunca é demais uma revisão, tá? Não importa se você já está cansado, já vai ser a centésima ação que você tem contra aquela operadora de telefone sobre o mesmo caso, não importa, sempre revise a sua petição. Não revise apenas uma vez, revise 2, 3, sempre vai ter algo a consertar, a melhorar, tá? E muitas das vezes isso passa batido pelo gabinete, pelo juiz, e aí não é dado um prazo de emenda, é dado o primeiro despacho positivo no processo, que é o CITSE, e aí depois do CITSE você já não pode mais emendar a sua inicial, a não ser que o réu concorde com alguma modificação, e normalmente não concorda, e isso prejudica demais a defesa, prejudica o andamento do processo e pode vir inclusive a julgar improcedente a sua ação se você não deixou claro o que você quer. Então sempre revise a parte dos fatos, revise se você requereu tudo que o cliente precisa, revise se você escreveu de forma correta no português, revise se você conseguiu formar frases conexas, se você colocou os dados do seu cliente lá na primeira página, se você qualificou ele corretamente, o número de identidade, CPF, a residência, se você qualificou o réu corretamente também, isso é muito importante, tá bom? Ok. Fazer sempre contrato de honorário. Gente, não briguem comigo, porque eu vou falar isso em tudo quanto é vídeo, não tem jeito. Faça um contrato de honorários. Eu já contei historinha aqui para vocês de que contrato de honorários é importante, porque a procuração vai para o processo, e contrato de honorários é o documento que você tem, o seu cliente tem também, que dá segurança em relação ao que você foi contratado e ao que ele tem que pagar, tá bom? Então não deixem de fazer contrato nunca.
quer seja para uma audiência, quer seja para um parecer, quer seja para dar continuidade a uma ação, né, sendo subestabelecido por um colega, quer seja para dar entrada numa ação, tá? Então, sempre faça contrato, ok? A terceira coisa, que eu também já falei aqui, e eu vou continuar falando também aqui, agenda é indispensável. É indispensável demais, gente. Não dá para você advogar sem uma agenda. Anotar as audiências, anotar as perícias, anotar os atendimentos, anotar o que você tem que fazer, os prazos, tudo é muito importante, tá? Para você poder organizar qual comarca que você vai. Independente se você não vai para outras comarcas, são só os cartórios que você tem para fazer. Sempre é importante. Até porque se você tiver compromissos seus pessoais, um médico marcado naquele horário, para você evitar de marcar um cliente naquele horário, tá? Então, é muito importante. E se você trabalha em um escritório como contratado, aí também é de suma importância você ter uma agenda, você controlar ali o que você fez naquele dia, qual o horário que você iniciou, com quem você conversou, qual o setor responsável que você passou aquele determinado processo para frente, porque se alguma vez alguém vier cobrar de você alguma coisa, você tem ali tudo anotado e não vai passar por apuros. Acredite, isso é muito importante, tá bom? A quarta coisa que eu considero muito importante é uma dica que eu aprendi advogando, né, com a advocacia, é que sempre peça para o seu cliente fazer um relatório de próprio punho sobre os fatos relatados para você e que vão fundamentar a ação para a qual ele está te contratando, para evitar assim que em audiência, em alguma situação posterior, venha se comprovar que aqueles fatos não são verdadeiros e aí você não tem como comprovar que o seu cliente contou a história para você de uma maneira errada, e aí ele pode até chegar e te acusar, dizer assim, não, doutor, não foi isso que eu falei não, você mudou totalmente, prejudicou minha ação, eu agora estou sendo condenada a ter custas, enfim. Então, tenha cuidado com isso, tenha sempre um relatório de preferência de próprio punho e assinado pelo cliente sobre os fatos. Acredite, ele vai ter uma responsabilidade maior sobre os fatos que eles vão te passar, ok? A quinta coisa é bem delicada, tá? E aí eu quero que você preste bastante atenção. Nós temos nas nossas ações vários tipos de prova. Prova documental, prova pericial, prova oral, que consiste em depoimento pessoal do autor e prova testemunhal. O que acontece? Depoimento pessoal do autor, o advogado não vai poder fazer as perguntas para o seu cliente. Quem faz é o juiz e o advogado da outra parte. O Ministério Público, se ele for parte da ação também, se ele estiver representando o incapaz, ele também vai fazer as perguntas dele. Então, você não vai fazer pergunta nenhuma para o seu cliente, mas o seu cliente vai depor em audiência. E você não quer que ele caia em contradição com o que ele disse para você. Então, você vai rever com ele, vai fazer perguntas para ele, como se fosse o advogado da outra parte. E apenas ver se ele realmente se lembra dos fatos e tudo mais. Mais uma vez, você vai perguntar para ele sobre o fato, como se você fosse o advogado da outra parte. Você não vai induzir as respostas do seu cliente. Isso você não pode fazer. A mesma coisa testemunha, que é muito mais importante essa questão das perguntas, porque você vai apenas saber se aquela testemunha realmente vai agregar, vai acrescentar alguma coisa para a ação do seu cliente. Apenas isso. Você não vai induzir testemunha a mentir, você não vai orientar a testemunha nas respostas, nem nada. O que você pode fazer é filtrar as perguntas que você quer fazer ou não para sua testemunha. Lembrando que se ela tem conhecimento de algum fato que não é favorável para o seu cliente e a outra parte, ou o juiz, ou o Ministério Público que vier fazer pergunta, é um risco seu, porque ela está ali comprometida com a verdade, ela tem que falar a verdade, sob pena de prisão. Isso é importante você informar para a sua testemunha, e eu normalmente, quando eu atendo as minhas testemunhas para saber se elas vão
realmente a agregar ou não a ação. Eu sou sempre rígida, áspera e muitas das vezes até um pouco grossa. Eu atropelo as testemunhas com muitas perguntas, porque eu preciso saber se elas realmente servem para o meu processo. Eu não trabalho com mentira, tá? Eu não jogo meu nome na lama, não faça isso com o seu trabalho também, não faça isso com o seu nome. Valorize o seu trabalho, trabalhe com a verdade, que você com certeza vai ter sempre bons resultados, tá bom? 6. Ter sempre a planilha de acompanhamento judicial. Mesmo, gente, eu tô lendo, tá? Porque são muitos itens, aí eu posso esquecer, porque eu tô discorrendo sobre vários assuntos e eu não quero que esse vídeo fique incompleto. 6. Sempre ter uma planilha de acompanhamento processual. Se você não quer ter aquelas planilhas que eu postei nos outros vídeos sobre organização do escritório, você pode fazer uma planilha simples, só com o número do processo, quais são as varas, para que você tenha um controle das ações que estão em curso, das ações que terminaram, as que estão em execução, as que têm recurso, enfim. É sempre bom você ter essas planilhas, ok? 7. Não deixar de retornar as ligações dos clientes. Quem que gosta de contratar um serviço, ligar, querer atenção e aquela pessoa que está sendo contratada não retornar suas ligações, não te dá atenção? Ninguém. Se você contrata um buffet para uma festa, vai pagar aquele buffet para uma festa, e aí você quer saber como é que tá, se realmente já foi contratado a parte de decoração, se já está tudo pronto, você liga e eles não entram em contato, você vai se sentir seguro? Você vai gostar desse tratamento? Então, lembrando sempre, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Entrando nessa parte, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você, o 8º item é: valorize o seu trabalho, mas também valorize o trabalho do colega. Nós temos a polêmica das audiências terceirizadas com valores irrisórios, né? Audiências e diligências também, e que realmente assim, são valores muito baixos, que desvalorizam o trabalho do advogado. E se você não faz aquela audiência por aquele valor, não faça isso com um colega, ok? Vamos ser leais. Seria essa palavra. Vamos ser leais com o trabalho do colega que também estudou, que também precisou passar pela prova da OAB, que também está lutando e às vezes não tem condições de ter um escritório como autônomo e aí faz serviços terceirizados para poder conseguir, até conseguir uma cartela de clientes, mas vamos ter um pouquinho mais de consideração, tá bom? 9º item: estudar nunca é demais. Gente, sério, estudar nunca é demais. Não é porque você terminou sua faculdade, passou na prova da OAB, que você não vai precisar mais estudar. Ao contrário, tá? Qualquer profissão você sempre vai precisar se atualizar, você sempre vai precisar estudar, principalmente direito, né? Em que você às vezes consegue encontrar jurisprudências, súmulas e casos análogos que vão facilitar em muito a sua ação, tá? 10º item: o advogado da outra parte não é o seu inimigo. Gente, isso é muito engraçado. Preciso contar uma historinha aqui pra vocês. Lá no início, quando eu comecei a advogar e comecei a fazer audiência, eu tinha pouca experiência em audiência fazendo. Eu já tinha assistido várias, mas eu tinha pouca experiência. Mas eu fui fazer uma ação, uma audiência terceirizada. Foi terceirizada ou foi da minha cliente? Eu não lembro, eu sei que era contra um banco, né? E o banco normalmente tem escritórios assim, vamos supor, um banco X do Rio de Janeiro. Ele não tem um escritório só, ele normalmente vai ter vários. Pelo menos 10, assim, tá? E aí, gente, eu tô travando um pouco de vez em quando, porque eu tô muito cansada, tá? Então, não repare. Então, assim, ele vai ter pelo menos 10 escritórios terceirizados, no mínimo, para poder tomar conta dos processos deles. Normalmente, cada um num segmento de processo. E aí, eu entrei na audiência para poder fazer a audiência, eu estava pela parte autora, e o advogado simplesmente, deixa eu ver se eu tenho uma folha aqui, esse envelope aqui. Ele pegou e fez, pá, jogou a petição assim, na mesa, sabe, jogou assim de qualquer coisa e começou a falar sobre preliminar eu não sei se foi de legitimidade passiva ou se foi de coisa julgada. Eu sei que assim, o que ele estava alegando, essa preliminar dele foi até rejeitada, tá?
Mas foi engraçado que ele chegou já bancando e falando tal na ação e jogou a petição. E a minha reação foi tipo rir, porque eles, sabe, a gente tinha acabado de começar, a gente tinha acabado de sentar e a juíza tinha feito uma pergunta se a gente, não era nem juíza, tá? Era conciliadora, e se tinha possibilidade de acordo ou não. Então, assim, aquela audiência a gente nem iria ter a parte de instrução e julgamento. Era só para audiência de conciliação mesmo. E eu ri, sabe? A minha reação foi essa. Eu achei engraçado aquilo ali. E eu fiquei olhando, né? E é lógico que eu acabei rebatendo algumas coisas e ele foi... Eu falei sobre a preliminar que ele trouxe, né? Rebati a preliminar. E ele continuou fazendo as grosserias, batendo na mesa e fazendo um monte de coisa. E eu tava achando aquilo engraçado. E aí ele virou ele não se aguentou, né? Porque eu acho que ele achou que eu fosse comprar a briga com ele. E ele virou e falou assim: a doutora deve estar com a vida ganha, está com um sorriso estampado, os dentes para fora, deve ser muito feliz. E eu respondi: graças a Deus, eu sou muito feliz mesmo. Não tenho que reclamar da minha vida. Estou aqui trabalhando aqui como doutor. Espero que o doutor também esteja tão feliz quanto eu. E ele saiu dali mais irritado ainda. Então, assim, não tem necessidade. Ele estava agindo como se aquela sentença que poderia ser favorável, na época até foi, que foi favorável, né? Mas que naquele dia ele não sabia, né? A gente não sabia, não tinha sentença ainda, né? Que é aquela sentença, caso fosse julgada procedente, a ação fosse, a indenização fosse retirada da conta pessoal dele. Então, cuidado quando você fizer isso, seja cordial com o colega, independente se você está por pessoa física ou jurídica, tá? Enfim, então seja cordial com o colega e independente de se você está representando pessoa física ou jurídica, pense no respeito que o outro colega mereça, tá bom? Ele também passou por faculdade, também fez prova da OAB e tá ali ganhando o dia dele, o pãozinho dele, né? Então, o dinheirinho dele. Então, vamos lá nessa onda de respeito e cordialidade que é o que o Código de Ética da OAB preza, né, no nosso trabalho. 11º item, anotar tudo. Não importa se é com seu cliente, se é com um advogado que você faz parceria, sócio, se é conta que você pagou, se é processo que você viu, se é atendimento que você fez, anote sempre tudo. Isso é muito importante, gente. Vocês não têm ideia como pode salvar a vida de vocês. Então, aquela questão da agenda que eu falei, tá? Vocês podem ter, além da agenda, se vocês quiserem ter um caderninho também para anotar a questão de atendimento, quiser fazer, naquele dia tal, eu fiz isso, eu atendi esse cliente. Às vezes eu atendo o cliente aqui, mesmo quando o cliente não quer dar entrada na ação, eu faço uma ficha de atendimento e relato lá que no final o meu entendimento foi de que não caberia ação, se for o caso, ou que eu dependo de vários documentos. E aí eu peço para o cliente ação a isso, inclusive, quando você solicita documentos para os seus clientes, é bom você fazer 2 vias de um documento, listando os documentos que você está requerendo, tá? Uma folha, onde você requer os documentos para o seu cliente e ele coloque ciente, assine e coloque a data, para que ele também não venha dizer que ele te contratou para intrapação e você não intrapação. Então, coloca ali que aqueles documentos são essenciais para dar entrada na ação e que ele precisa apresentá-los, tá? Dentro de um tal prazo, enfim, e coloque ele para assinar na sua via e entregue a outra via para ele. 12º item, nunca aceitar um contrato de uma ação que você sabe que seja temerária. Gente, isso acontece muito em trabalhista, em direito civil, tá? Não vamos entrar na parte criminal, tá? Não vou entrar nessa parte, vamos entrar na parte básica, civil e trabalhista. Na trabalhista, se você sabe, se o cliente te contou ali que ele realmente agiu de forma a causar a demissão por justa causa,
se ele está descontando, se você sabe que ele realmente forjou uma declaração médica, se ele fez qualquer coisa contra o compromisso que ele tinha com a empresa, né, de quê? De ser pontual, de não faltar ao trabalho, de executar as suas tarefas da maneira como a empresa solicita e todas as outras regras que a gente tem na CLT. Se ele não cumpriu isso e veio a ser demitido por justa causa, não venha a querer cobrar uma ação, entrar com uma ação de reclamação trabalhista pedindo a reversão dessa justa causa se você sabe que não tem nexo. Né? A mesma coisa daquele empregado que recebeu as verbas rescisórias e está entrando, recebeu tudo e quer entrar com uma ação. Por quê? Aí você tem até que ver, depende. Dando moral trabalhista, você tem que analisar. Não é qualquer demissão que você tem dando moral trabalhista. Então, por exemplo, deixa eu coçar aqui. Então, por exemplo, se você tem um assédio moral, se você tem um assédio sexual, se você tem alguma situação grave, né? Ou, por exemplo, o atraso do pagamento por um grande lapso temporal, isso faz com que o seu cliente não consiga pagar as contas, venha ficar inadimplente, ter o seu nome negativado. Isso tudo gera um dano moral, mas mera demissão, sem justa causa, com pagamento de todas as verbas rescisórias, né? Então a gente tem que ter cuidado um pouco com essas ações. E na CIVA, se você sabe que o seu cliente tinha que ter pagado aquela conta e não pagou, e aí foi negativado, você não tem que entrar com essa ação. Não é porque foi negativado que tem que entrar com ação. Você tem que saber se o seu cliente realmente tem direito ou não àquela reivindicação, ok? Bom, foram 12 itens, espero que tenha ajudado vocês. Existem muitos outros fatos que a gente aprende com a advocacia, mas esses são muito importantes e eu tenho certeza que vai ajudar vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários. Se tiverem sugestão também, e não esqueçam de avaliar o vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima!